dia, pessoal. Me chamo Carolina, estou no último ano de psicologia e eu vim trazer um pouco dos meus conhecimentos dentro do transtorno do espectro autista, porque é a minha área de atuação há 3 anos. Trabalhei já em escolas, mas também em casa, como o AT, né, que é os acompanhantes terapêuticos, que a família contrata para que acompanhe ou na vida escolar dessa criança ou em casa com as terapias, enfim. Eu acho de suma importância falar primeiramente que o diagnóstico precoce dessas crianças permite com que a intervenção ela seja mais eficaz e que o indivíduo consiga na sua vida adulta ali ter as interações sociais, consiga se desenvolver de uma forma melhor. Então, um dos principais objetivos e contribuições das avaliações neuropsicológicas é a de avaliar e analisar, né, as funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar e desenvolver estratégias para alcançar um determinado objetivo. Outra questão que a neuropsicologia nos ajuda bastante é em avaliar, né, e perceber ali lesões e disfunções cerebrais afetadas dentro da área do autismo. Já se tem muitos estudos em cima, né, que tem lesões cerebrais dentro do transtorno do espectro autista, tem regiões afetadas. O autismo não tem uma etiologia ainda certa, né, uma etiologia ainda definida, né, mas melhor dizendo, a causa ela é multifatorial, então também não se tem uma causa ainda definida para o transtorno. Muito dentro do diagnóstico, muitas pessoas acreditam que por ter o mesmo ali estar diagnosticado com o transtorno do espectro autista, todos vão ter o mesmo comportamento. Mas não é o que acontece, né? Dependendo da região onde é afetada, esse comportamento ele vai se manifestar de uma forma. Então, são indivíduos heterogêneos que trazem as suas particularidades. Então, são indivíduos únicos que, apesar do mesmo diagnóstico, vão trazer comportamentos totalmente diferentes. E eu posso falar isso clinicamente, né, falando de 3 casos meus que eu atendi, e esses casos eles são tanto de crianças que são verbais, né, tanto de crianças não verbais, de crianças que têm um tipo de estereotipia, outra que tem outro tipo de estereotipia, de hiperfoco, de seletividade alimentar, que tudo isso está dentro do transtorno do espectro autista, mas que se manifesta de maneiras diferentes. E é através da neuropsicologia que a gente também consegue avaliar funções e disfunções desenvolvidas pelo indivíduo com TEA. E a partir daí, a gente vai ter uma intervenção de forma eficaz para aquele contexto, para aquela criança, né? A gente precisa analisar a intervenção de diferentes maneiras, porque vão ser intervenções diferentes, já que a gente tem diferentes quadros clínicos dentro do indivíduos com TEA. Outra questão, e eu acho importante ressaltar aqui, é as funções executivas, né? Então, o que é as funções executivas? O que fazem parte das funções executivas? Eu não vou conseguir esmiuçar tudo aqui para vocês, mas eu vou colocar pontos importantes dentro das funções executivas, que é o controle inibitório, né? Que é a nossa capacidade de inibir determinados comportamentos, a nossa memória operacional, que é a nossa capacidade de manter e manipular informações, e a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar o foco atencional. E tem uma das crianças, né, que eu atendo, a gente está trabalhando muito com ela o controle inibitório, porque isso pode, né, atrapalhar ela ali no convívio, inclusive, com as outras crianças. Outro estudo dentro da neuropsicologia que eu vejo bastante evidências na prática, né, é o estudo dos neurônios espelhos, né? O que são os neurônios espelhos? Qual a importância dentro do espectro autista, os neurônios espelhos? Então, uma das principais déficits dessas crianças com TEA é a capacidade de imitar, que vem é uma das funções do neurônio espelho. Além está, né, relacionado a diversos números de comportamento, como a interação social, a imitação, a linguagem, a capacidade de adotar o ponto de vista do outro, né, incluindo a empatia. Então eu vejo assim, né, esse déficit na capacidade de imitar dessas crianças que têm o quadro e o diagnóstico de autismo. Essa função do neurônio espelho ela é ativada no nosso córtex pré-motor e ela fazendo gerar uma resposta rápida e eficiente a uma ação observada. Também é saber interpretar o comportamento dos outros a partir de uma ativação das representações motoras. O que eu acho muito importante, porque no desenvolvimento da criança, a imitação
ela faz com que a criança se desenvolva, ela faz com que a criança interaja socialmente, né? Então até essa falta esse déficit nesses neurônios, ele vai fazer com que essa criança fique longe das outras e não consiga interagir socialmente. Então, a importância ali de saber sobre esse déficit do neurônio espelho que essas crianças, esses indivíduos com TEA, eles têm. Eles têm também uma questão da adesão de rotinas, né? Para eles é muito difícil a quebra da rotina. Eu vejo assim, um dos meus pacientes, quando ele vai ter alguma viagem ou vai acontecer alguma coisa diferente da rotina dele, isso é muito difícil para ele. Ele sofre com isso, porque isso vai mudar totalmente ali o que ele está acostumado a fazer todos os dias. Então acredito que é nessa contribuição. Outra questão da neuropsicologia que é importante falar é a intervenção. Ela é feita de forma multidisciplinar. Por um psicólogo, por um neuro, por um fonoaudiólogo, por uma terapeuta ocupacional, inclusive até pelos ATs que estão ali, né, em casa, que estão ali na escola, que estão ali adotando, né, esse AT da escola vai juntamente com o professor planejar as atividades que vão ser propostas para as crianças típicas e que de repente as crianças atípicas elas não vão conseguir fazer. Então eles vão ter que adaptar essas atividades para que a criança que está no quadro de autismo, ela consiga também realizar a mesma atividade, só que de forma adaptada. E uma questão importante dentro desses indivíduos também é a previsibilidade, né? Um dos meus pacientes, e a ajuda da família, né? Claro, muito importante. A família está sempre engajada, porque não são todas as famílias também que aceitam o diagnóstico da criança, né? Muitas famílias passam por um processo de luto e de negação ali desse diagnóstico, que também não permite que essa criança vá procurar recursos, né? Ou que essa família procure recursos para estar se desenvolvendo. A avaliação neuropsicológica, as neurociências, né? A neurociência, ela traz várias ferramentas possíveis para que a gente possa ter um diagnóstico preciso desse transtorno. Então, tá aí a importância de se ter a neuropsicologia assim, bem presente nesses casos, e de uns anos para cá vem se desenvolvendo muitos estudos na área da neurociências para crianças para indivíduos, né, com transtorno do espectro autista. Então, acredito que, sucintamente falando, de forma mais esmiuçada ou menos esmiuçada, né, que eu não consegui falar tudo, eu acredito que seja essa a importância da avaliação e da intervenção da neuropsicologia nos quadros de TEA. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cassiano, eu sou estudante de psicologia, trabalho com autismo já há 6 anos, estou na faculdade há um tempinho mais, mas desde o primeiro ou segundo semestre que eu estou trabalhando na área, já com crianças autistas e com demais diagnósticos também, e crianças típicas também, com algumas experiências na faculdade, enfim, na PAI, tive algumas experiências nesse sentido, na clínica, no atendimento escolar, no atendimento a domicílio também. O contexto seria realmente o custo do tratamento, né? Acho que o tratamento do autismo especificamente, ele tem um custo muito grande. A gente está passando por atualmente discussões, né? Nesse exato momento estão rolando discussões aí com relação ao taxativo dos planos de saúde, né? Se é possível ou se não é possível que as famílias conquistem esse direito de ter o tratamento do seu filho pago pelo plano, né? Então essa é uma discussão super atual. Eu penso que esse é um dos principais desafios no contexto do trabalho com as crianças na clínica e também nessa clínica ampliada que vai para além, na escola, em casa, né? Essa questão do custo das terapias. Acho que realmente são valores elevados. A maioria das famílias não tem condições de pagar. Muitas crianças ficam sem atendimento e essa batalha que está rolando aí judicialmente, né? E que não está sendo fácil, né? Tomara que ela saia com a vitória das famílias, né, com a vitória das crianças, e não dessas grandes corporações que são os planos de saúde, que estão simplesmente tentando visar o lucro, né, e não o desenvolvimento das crianças ou a saúde dessas crianças. Então acho que esse é um ponto importante da gente falar aqui. No contexto da escola, cada escola tem um perfil de trabalho, né? Algumas escolas você vai chegar num contexto num cenário onde a inclusão está acontecendo de uma maneira mais adequada, os outros ainda nunca nem ouviram falar, outros acham que estão incluindo, mas não estão, né? Porque eu acho que aí uma das grandes dificuldades e dos pontos para pensar é que as políticas públicas, elas precisam estar sendo debatidas, elas precisam estar sendo desenvolvidas, então a gente precisa ter um Estado implicado, né, em debater e discutir as questões de saúde mental, de desenvolvimento infantil, para que a gente possa cada vez mais desenvolver mecanismos que possibilitem que essas
esses profissionais se capacitem, que esses profissionais tenham noção das suas responsabilidades dentro do contexto da escola e que também as famílias estejam amparadas para poder chegar numa escola sabendo dos seus direitos, sabendo que sua criança vai ser incluída, né? Então acho que a partir do momento que a gente consegue fomentar o debate sobre inclusão, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento infantil, sobre neurodiversidade, a gente também vai levar essas pautas, né, para as políticas públicas, e a partir disso a gente vai poder desenvolver aí leis, né, projetos que incluam essas crianças, né, pautadas em direitos, né, que por enquanto ainda estamos desenvolvendo, né, não é algo que está solidificado. E por mais que tenham algumas leis que garantam, né, que essas crianças não necessariamente garantem, mas elas estão postas, né, algumas leis que trazem essa responsabilidade para a escola, né, que ela possa que as escolas entendam que a responsabilidade da inclusão é delas, das profissionais que estão ali, das professoras que estão ali. Ainda assim a gente não vê isso acontecendo na prática. Então acho que, além dessas questões de políticas públicas, um ponto principal as professoras estão sobrecarregadas, as professoras não estão sendo bem pagas. As escolas particulares, ao menos que é um contexto que eu tenho trabalhado, eles visam o lucro acima de tudo, né? A escola se tornou um negócio muito rentável, então o empresário às vezes que está ali, ele não tem nenhuma concepção ou noção que seja de pedagogia, de desenvolvimento infantil, de inclusão, ele está pensando em fechar uma conta no azul fim do mês. E tudo bem, o negócio para fluir, ele precisa ser sustentável, mas eu penso que no cenário da educação ele não pode ser maior do que a importância de educar, de incluir, né? De trazer qualidade de vida para as crianças, desenvolver seres humanos. Eu acho que essa questão de educação como mercadoria é algo que influencia muito em como a gente está organizando as questões de inclusão e as questões também de desenvolvimento infantil dentro dos cenários das escolas. Por isso, então, quando a gente vai chegar para trabalhar numa escola, é muito difícil ao menos nos contextos que eu percebo que é muito difícil de implicar as professoras, né, especialmente as coordenações, implicar elas de entender que a responsabilidade, que tem uma responsabilidade com relação a um planejamento específico, com relação ao profissional que precisa estar acompanhando, com relação às reuniões com equipes que têm que ser feitas com uma frequência maior do que talvez as outras crianças façam, né? Então, acho que as escolas, pela falta de informação, assim, e também pela régua tá tão baixa, né? Acho que as escolas sempre acham que estão fazendo muito, cara. Mas eu acho que elas ainda não estão fazendo, assim, 10% do que deveriam estar fazendo, ao menos nas escolas que eu tenho encontrado, sabe? Então eu sinto que uma dificuldade muito grande, além de todas as que a gente está trazendo, é essa questão das professoras estarem desvalorizadas, as professoras estarem sobrecarregadas, a escola se tornou um mercado, então as pessoas estão trabalhando demais, não estão contratando mão de obra qualificada, né? E aí a gente ainda chega como profissional, porque eu faço essa análise crítica também, chegar como profissional de fora, querendo dar mais demanda para profissional que já não está dando conta das demandas que são tradicionais da escola, o que, né, em tese deveriam já estão sendo feitas há tanto tempo da mesma forma, né, de trazer uma coisa nova, né, ainda está sendo um desafio, sabe? Está sendo um desafio para que as escolas se responsabilizem, assimilem e contratem equipe, né, se capacitem, façam cursos. E aí fica essa falta de informação e essa falta de profissionais para produzir material, para acompanhar as crianças. E aí acaba que a inclusão fica toda por parte do AT, o planejamento, a rotina. Enfim, no meio do caminho a gente vai encontrando alianças, né? A gente vai fazendo alianças, vai entendendo quem são as pessoas que podem estar junto com nós, quem a gente vai ter que estrategicamente se aproximar de uma forma diferente, sempre visando conseguir possibilitar um contexto onde a criança consiga estar incluída, né? Seja com um horário específico que a prof possa passar com a criança para conhecer, né? Tipo, às vezes uma dificuldade que eu vejo na escola, a professora tá prestando atenção na turma toda, mas não tá olhando para aquela criança específica, tentando fazer que seja um movimento um pouquinho mais personalizado de chamar ela para responder uma pergunta, né? Chamar ela para apagar o quadro, trazer alguma funcionalidade dentro do contexto, né? E aí fica muito cargo do AT ter que, sabe, correr atrás da equipe das professoras para poder fazer com que elas se impliquem no processo e entendam que esse também é um aluno delas, né? Que eu estou ali para ajudar que o trabalho delas sejam feitos, mas que o trabalho precisa partir delas. No meu caso, eu sou contratado da família, né? Então é um pouco mais difícil ainda no sentido de que eles entenderam que essa responsabilidade é só da família. E aí a gente fica correndo atrás. Outra coisa que eu percebo é que a escola, então, quando vê que a família não tem recurso financeiro ou não tem interesse, às vezes, ela vai lá e contrata qualquer profissional ou qualquer pessoa que seja disposta a atuar dentro de um caso com uma criança com um desenvolvimento atípico. E aí, os profissionais, às vezes, são da pedagogia, não estão preparados, nunca tiveram uma experiência com isso, porque as minhas colegas de trabalho que estudaram pedagogia, muitas trazem, né, essa questão de que não aprenderam sobre isso,
sobre desenvolvimento, sobre neurodiversidade, sobre personalização do ensino, sabe, sobre inclusão, ou tiveram essa experiência teórica distante de uma prática, né? Então eu acho que... E aí compromete tudo, porque eu visualizo isso no meu dia a dia, né? Crianças tendo crises e não tendo a possibilidade de serem manejadas da forma adequada, né? De serem ajustadas às contingências para que aquela criança tenha um mínimo de saúde e consiga estar no contexto que as outras crianças estão, ou por exemplo, se a pessoa não, o AT às vezes não tem a noção de que precisa manipular algumas coisas no meio. Então, o que o AT se torna? O AT se torna simplesmente uma bengala onde a criança teve uma crise, ele tira a criança da sala e vai se ver com isso. Deixa as crianças estudar e resolve esse problema, sabe? Então, acho que essa é uma questão também... Essa é uma questão bem importante e relevante, assim. Então, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado.